Bom dia, pessoal. Eu sou Jairo Felipe de Almeida Furtado, estudante de Direito no 4º ano da Universidade São Judas Tadeu. E a gente está aqui no escritório do Dr. Maurício, que trabalha na área de Direito Internacional. E ele vai estar nos passando sobre como que é a área do Direito Internacional, para os que não conhecem. E para todos os alunos que desejam ingressar na área e ainda tem muitas dúvidas sobre como funciona. Bom dia, Dr. Maurício. Tudo bem? Bom dia, doutor. Prazer receber a faculdade aqui. Prazer é todo nosso. Pois não. Então, nos conta como que funciona a área do direito internacional, nos dê um panorama sobre como funciona. A área do direito internacional, classicamente, é dividida entre a área pública e privada, e aqui, basicamente, a gente trabalha na área privada, representando empresas e pessoas que têm assuntos envolvendo o Brasil com o estrangeiro, né? Então você acaba ajudando tanto a empresa estrangeira que quer vir para o Brasil, quanto o brasileiro, a empresa brasileira que quer abrir uma filial nos Estados Unidos, por exemplo, né? O brasileiro que migra para Portugal, como é que ele sai do Brasil? Quer dizer, toda essa área de imigração. Além disso, tem a parte de contratos internacionais, que é muito importante, né? E a parte muito interessante também, tributação internacional, né? Como é que funciona a parte de registro no Banco Central, como é que funciona a estrutura de envio de dividendos, né? E realmente elementos práticos, como por exemplo, eu, empresa estrangeira, quero estruturar uma filial no Brasil, como eu devo proceder? Quer dizer, a gente acaba sendo o primeiro contato da empresa estrangeira no Brasil, da onde ela passa a surgir, né? E existir da melhor maneira possível. E de quais recursos o doutor utiliza? Porque existem tanto a legislação brasileira quanto a legislação internacional. Na legislação brasileira a gente sabe, nós temos nossos códigos, nossas leis, mas para entender toda essa área internacional e relacionar com a brasileira, como que funciona? Então, são dois caminhos básicos que nós fazemos aqui no escritório. O primeiro é que a gente há muito tempo é associado a escritórios em diversos países, né? Esse pessoal tem uma rede que eles chamam network, que a gente consegue ir exatamente no local onde há uma situação excepcional, como por exemplo um brasileiro que fica preso dentro de desses locais que confinam menores no estado da Louisiana, você tem que fazer essa mobilização. Então a gente sabe mobilizar o estrangeiro e a gente sabe também estudar a legislação de outros países. Quer dizer, surgindo uma necessidade, nós avaliamos, temos acesso à legislação, entendemos o que está acontecendo e podemos orientar tanto adequadamente o cliente no Brasil, como também como proceder no outro país. É o que a gente faz, quer dizer, estudo e parceria, basicamente. E todo esse estudo para a área que o doutor mencionou anteriormente, da área empresarial, como funciona se uma empresa que é brasileira, por exemplo, quer adquirir alguma filial nos Estados Unidos, ou o contrário, alguém dos Estados Unidos quer estar abrindo uma filial aqui no Brasil, no caso de alguma fusão de empresa ou aquisição, como que funciona todo esse processo na área internacional? Muito bem. O ponto é o estudo. O ponto é entender, fazer o diagrama que a gente chama de estratégia jurídica internacional. Ou seja, como essa empresa vai entrar, o que ela quer, como é que ela vai remeter os dividendos de volta à matriz, quais são as garantias que ela tem. A diretoria quer entender os riscos. Quando a diretoria da empresa que está comprando, por exemplo, quer adquirir uma empresa que já existe, ela precisa enxergar a empresa, fazer que eles chamam due diligence, uma auditoria, né? E finalmente chega no momento de que isso venha acontecer. Quer dizer, registrar a empresa quando é nova, comprar a empresa quando ela já existe, e aí sim há um trabalho muito intenso do advogado, de fazer contratos de venda, né? São os pré-contratos também de sigilo, confidencialidade. E aqui a verdade é que você tem que ser polivalente. Quer dizer, tem que conhecer as diversas vertentes, tanto do direito internacional, como mais importante, do Brasil, porque você trabalha para a empresa. A empresa não quer apenas saber desse aspecto e determinado outro aspecto, não, eu não conheço. Você tem que ter uma visão geral. Isso também é um elemento interessante do direito internacional. E para aqueles alunos que querem seguir a área internacional, já estão terminando a faculdade e ainda tem um certo ceticismo sobre essa área, que recado você pode dar para eles para que eles não tenham esse medo de entrar numa área que talvez não esteja tão em evidência? Eu entendo. Na realidade, a gente enxerga diferente. É uma área que está em evidência, sim. É uma área que, na verdade,
ela está se formando como área no Brasil há menos de 10 anos. Antes haviam elementos esporádicos. Hoje a área é estruturada, já se sabe como ela funciona. Não existem muitos advogados fazendo esse tipo de serviço. É um trabalho complexo, é um trabalho que tem que ser um advogado, em geral, que tem oportunidade de estudar fora, tem que falar um inglês fluente, né? Tem que conhecer, tem que ter experiência internacional, ou seja, saber como se locomover, como falar com outros, participar de congressos. Quer dizer, existe uma demanda financeira também, um empenho muito sensível. Porém, é uma área nova, é uma área em crescimento, é uma área distinta das áreas tradicionais que já estão absolutamente tomadas por concorrentes, por colegas, por pessoas que, enfim, disputam esse espaço de trabalho. Portanto, eu aconselho sim, eu aconselho aquele aluno, aquela pessoa que é dedicada, que sempre buscou aprender língua, a viajar, né? A fazer a faculdade de uma maneira assim responsável. Essa pessoa deve olhar a área internacional como uma possibilidade de trabalho que tem que ser levada em conta. Tá? Espero que tenha servido para influenciar pessoas, advogados, mesmo estagiários, com relação a essa área que a gente gosta tanto. Tudo bem, doutor Maurício, muito obrigado pelas suas palavras. Acredito que você incentivou um monte de gente que ainda estava com dúvida em relação à área internacional, se queria seguir ou não, como é que funcionava. E eu agradeço a oportunidade por todas as informações que o doutor passou para a gente. Muito obrigado. Prazer é meu.